Olá, hoje já é o dia 17 de janeiro e nós estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus através das meditações. E como você sabe, nós estamos estudando os títulos que Jesus recebeu nas Escrituras. Quantos títulos diferentes ele recebeu. Hoje, por exemplo, é o Rei do Céu. E o texto base que nós vamos estudar está em Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. A autora da meditação diz que Jesus olhava as inocentes vítimas do sacrifício e via como os judeus haviam transformado estas ocasiões em cenas de derramamento de sangue e crueldade. Em vez de humilde arrependimento pelo pecado, eles aumentavam o número de sacrifícios de animais, como se Deus fosse honrado por uma adoração vazia. Os sacerdotes e as autoridades endureceram o coração por egoísmo e por avareza. Os próprios símbolos que indicavam o Cordeiro de Deus haviam se transformado em um mecanismo de lucro. Dessa maneira, aos olhos do povo, a santidade do serviço sacrificial havia sido em grande parte destruída. Jesus ficou indignado. Ele sabia que seu sangue logo seria derramado por todos os pecados do mundo. Seria, então, ele pouco valorizado pelos sacerdotes e anciãos, assim como era o sangue dos animais que derramavam incessantemente. Será que isso iria acontecer? Por meio dos profetas, Cristo falava contra estas práticas. Samuel havia dito: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aquele que dera essas profecias repetia agora, pela última vez, a advertência. Em cumprimento da profecia, o povo havia proclamado Jesus como Rei de Israel. Ele havia recebido as homenagens deles e aceitara a posição de rei. Dessa forma, ele deveria agir. Sabia que seriam inúteis seus esforços para reformar um sacerdócio que na época estava totalmente corrompido. Apesar disso, a sua obra precisava ser feita. A prova de sua divina missão tinha de ser dada a um povo que era incrédulo. Novamente, o olhar penetrante de Jesus percorreu o pátio do templo. Todos os olhares estavam voltados para ele. Sacerdotes e autoridades, fariseus e gentios, olhavam com surpresa e respeito para aquele que estava diante deles, com a majestade do Rei do Céu. A divindade irradiou através da humanidade, revestindo Cristo de uma dignidade e glória que jamais ele havia mostrado. Os que estavam mais próximos dele se afastaram o máximo que a multidão permitia. Exceto pela presença de alguns discípulos, o Salvador ficou sozinho. Todos os sons cessaram, o profundo silêncio parecia insuportável. Cristo falou com um poder que dominou o povo como uma forte tempestade. Está escrito, disse Jesus, a minha casa será casa de adoração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Lucas capítulo 19, versículo 46. Sua voz soou como trombeta por todo o templo. E esta meditação de hoje, ela foi escrita no livro Desejado de Todas as Nações e foi extraída lá da página 468 e 469. Bom, vamos meditar então em uma pergunta que eu vou fazer agora. Em que ocasião você sentiu a mesma indignação justa que Jesus sentiu no templo, por conta daquela adoração vazia, daquela adoração que não levava realmente a Jesus que iria morrer por cada um de nós? Quanto tempo faz que nós não meditamos desta forma? Eu espero que você possa pensar nessas palavras e que você esteja repleto do amor de Deus hoje e por todos os dias da tua vida. Até amanhã.